Dourados em Revista. Assim como nós publicamos há um tempinho atrás uns outdoor muito bonitos, dizendo que a TV Gran Dourados é a voz da família douradense, a gente dizia que o programa Dourados em Revista era a voz de Dourados para o mundo. A grande verdade disso, eu pude notar com aquele programa que eu fiz com meu irmão, que é missionário lá em Angola. Sabe por quê? Ele mesmo foi surpreendido quando, ao ligar para lá, para o superior dele, ele foi falar do programa e ele disse: não, nós já assistimos aqui na comunidade. Ele ficou todo faceiro. Mas já correu o mundo para tantos lugares. Aquele outro programa da Yasmin, possível candidata a deputada nas próximas eleições, já tem comentário da Nicarágua, alguns mais aí. E o bom disso que daqui a 100 anos, quando a gente for lá dar uma olhadinha, eu falei, está aqui ainda no YouTube. Bom demais. E pedimos, por isso mesmo, a autorização para os nossos teleassinantes abrirem os portões de sua casa via televisão para receber todos nós. Algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui, que de vez em quando a gente tropeça com elas, é o seguinte: hoje, por exemplo, nós vamos fazer um show de literatura. Estamos na Academia de Letras Douradense, diante de dois ícones de nossa literatura. O meu aluninho aqui, ó, o Merlington João Brato, foi meu aluno. Não adianta você pensar que eu tô velho, não, porque eu não tô. E ele que já tem aqui, olha, só para vocês conhecerem, 2 livros, Neoletria, que foi o último, né, Merlington? O último é... A última da Ciência, Mistério e Crendice. O primeiro foi Em Busca da Cidadania. Em busca... Você também só falar de assunto difícil, né? Olha, esse aqui eu adorei. Por quê? Porque na nossa vida tudo se resume a isso, ó: ciência, mistérios e crendice. Mas eu estava falando com meu amigo Rogério, que é o baluarte da divulgação das letras douradenses, ele que já fez o que nenhuma outra cidade de nosso estado tenha feito, apresentação lá no Rio de Janeiro, mas depois você vai falar para nós. E então eu fico pensando o seguinte: como falar desse assunto num país onde a grande repercussão desses dias todos é o BBB? Eu vou te contar, rapaz, não dá pra gente criticar não, sabe por quê? Porque de repente alguém vai falar: não, mas lá não sei que país também passa. Pois é, mas não passa com essa quantidade de tempo que ele usa aqui, com certeza absoluta, com certeza absoluta. A gente fica pensando o seguinte: o governo, normalmente ele faz aquilo que ele vai agradar o povo, em busca sempre do que ele quer, que é o voto, não é isso? Vai querer fazer pela educação alguma coisa? Vai nada! Aí vem agora aí falar que tem o FIES de graça para não sei quem, que agora os professores vão ter uma espécie de workshop de aprendizagem. Ah, para com isso, seu. Conversa mole. Pega esse dinheiro que estão gastando com essas propagandas todas, aplica nos professores, nos orientadores, que vocês vão ver que vai dar muito mais certo. Pouca vergonha. Cada ano, olha o nosso índice, está indo cada vez pior. Se chegar ao último lugar, eu vou berrar. Que barbaridade. Num país onde se pensa em BBB, etc e tal,
Não é fácil você pegar uns livros desse aqui e falar, olha, vamos ler. Uma outra coisa interessante, e isso aqui também vem no pé da letra da gente. Outro dia estava no computador vendo lá uns triquitique na internet e apareceu um sujeito lá, tiposo, metendo pau no governo por causa dessa intervenção lá no Rio de Janeiro. Como eu vi que ele estava ainda online, eu vi o verdinho lá, eu mandei um recado bastante adequado para ele. Primeiro eu chamei de canastrão falacioso, porque falava e não sabe nem do que está falando. E se eu tivesse junto, eu diria para ele, por que você não vai lá no Rio de Janeiro? Acaba com a intervenção e resolve o seu problema lá. O problema é que foi criado pelo próprio poder, quando queria o nosso amigo, aquele gaúcho que foi governador do Rio, Leonel Brizola, quando ele quis se eleger, ele se uniu até com o capeta, quanto mais jogo de bicho, todo caramba quatro. Agora não tem mais jeito, né? A coisa lastrou. Falando nisso, eu vou falar com quem tem, pela experiência, anos e anos de vida, não só em literatura ou escrito, mas de vida mesmo, consagrada ao serviço público, muitos anos, não foi, Mérito? Praticamente minha vida foi dedicada ao serviço público. Parece-me, não lembro lá direito, que eu até fui com você várias vezes lá, foi no cartório eleitoral, não é isso? Minha esposa era escrivã eleitoral. A família já estava ali. Eu trabalhava na prefeitura. Depois fiz concurso e entrei para o serviço público no Estado, fiscal de tributos estaduais. Fiscal de tributos estaduais. Quanta gente não ficou rica com essa história de ser fiscal nesse setor, hein? Quanta? Você nem pode falar, mas nós sabemos. E você é do mesmo jeitinho que eu sempre te conheci. Esse livro que você colocou agora, Ciência, Mistério e Crendice, esse vai dar o que falar, não é? Porque é um assunto crepitante. Eu acredito que ainda existe muita gente que precisa desse livro para entender o mundo, para entender a humanidade. Pessoas que ainda têm muita ingenuidade, ainda pensam que estão no centro do universo, então até alguns pensam que a Terra é plana. Tem alguns lugarzinhos que ela é plana, né? E nesse livro campo aí, de bote nesse livro aí, além dessas pequenas ingenuidades, trata de outros assuntos científicos também. E na parte de mistério, eu enfoquei sobre a pirâmide de Quéops. A mais alta pirâmide do Egito. A maior pirâmide da planície de Gizé, lá no Egito. E essa pirâmide tem umas relações muito interessantes matematicamente. A gente acha muita correlação delas com o tamanho da Terra, com o tamanho da Terra, a distância da Terra ao Sol, que dá aquela volta certinha naquele tempo e combina certinho com o número Φ em diversos aspectos. Então, é coisa que não parece que seja produzido pela inteligência humana, e sim outra inteligência muito superior. Berlinton, eu já andei lendo bastante, até porque na época, mesmo dando aula de geografia, eu queria saber tudo de história também, porque as duas andam bem interligadas. Eu li que uma das razões que fazem a gente não ter conhecimento profundo sobre as pirâmides é que os faraós vivos mandavam matar os arquitetos e engenheiros que tinham feito a pirâmide para que ninguém descobrisse o que tinha lá dentro. Tem a ver, né? Essa parte eu não estou bem informado. Eu me informei mais sobre as propriedades
que tem uma pirâmide com as mesmas condições daquela pirâmide de Quéops. Ela, além de toda aquela harmonia nas proporções, ainda ela tem que estar orientada de acordo com o meridiano para funcionar. Que bárbaro, que conhecimento profundo. Quem tem uma pequena, uma miniatura da pirâmide, pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser de fibra, e tem as mesmas proporções e esteja orientado com o meridiano, ele pode fazer suas experiências que funcionam, que eu fiz as minhas e funcionaram. Que interessante, né? E aquele povo lá não tinha o menor conhecimento de tecnologia como nós temos hoje, que facilitaria bastante, né? E aqui nos acompanhando também está o grande Rogério, que mais uma vez está ele aqui, ó, comandando uma antologia, né, celebrando o jubileu de prata de nossa querida Academia Douradense. E aqui é evidente que tem uma coletânea extraordinária, né, de autores. E aqui 90% deles são todos já inscritos aqui na nossa academia. Ele é o Rogério Fernandes Lemes. Não só antologia da nossa querida Academia Douradense, senão que já fez também da Academia de Letras do Brasil, né? E lá verdade, nós estamos também inseridos. E lá eu tenho livro já. Rogério, num país de BBB e etc e tal, como a gente pode pensar que vale a pena escrever, que vale a pena externar o que nós temos de mais interessante, discutir assuntos que para muitos seria discutir o sexo dos anjos, que não leva a nada de coisa nenhuma. Bom, eu faço porque é uma vazão que eu tenho que externar. Não interessa se vão ler ou se não vão ler. Mas que é difícil, num país como o nosso, pensar em literatura profunda, né? É verdade, professor. O senhor disse bem aí, independente da procura, né, pela literatura, é uma manifestação do espírito humano, né? Então, sobreviveremos a isso. É independente de qualquer situação mercadológica, econômica, né, ideológica, enfim. Agora, é muito difícil porque você não tem um incentivo ainda, né, adequado para a cultura. Quando você tem, né, o poder, quem está na gestão, né, legislativo, executivo, anulam, retiram, tiram a verba, né, tiram o incentivo para que as pessoas tenham acesso a uma literatura, e principalmente no nosso caso, a literatura local, regionalizada, que é muito importante, né, se conhecer a sua história, a produção daqueles que estão no seu entorno. A antologia, professor, algumas pessoas não gostam, né, não veem com bons olhos. Eu vejo com muito bons olhos, porque é uma forma de você reunir autores. Então, por exemplo, eu estou adquirindo um livro, né, que conta a história da Academia de Letras, a Douradense de Letras, através dos seus os seus 25 autores. Anos, exatamente. Então eu vou conhecer aqui, eu conheço quem são os autores, minimamente por conta do espaço, né, mas eu vou descobrir um pouquinho o que eles escreveram, como pensaram, como pensam, né? A maioria está viva ainda. O destaque aqui dessa antologia, professora, para a acadêmica, que é a Heleninha de Oliveira, ela que faz a dissertação, que apresenta a história da academia, o fardão, a bandeira, a logomarca, né? O Marcos Coelho, que está agora na presidência, ele durante 3 anos aí, né, sem medir esforços, correu atrás, conseguiu reunir textos. Nós entramos em 2014 na academia, mas não conhecíamos todos, né? Então nós temos hoje também aqui uma galeria com todos os nossos autores. Então isso contribui para que escolas possam participar, conhecer, pesquisar. Então a ideia maior, né, dessa
antologia comemorativa dos 25 anos da academia é justamente essa: produzir história sobre a nossa literatura local, né? Trazendo aqui a produção dos nossos autores e principalmente o incentivo maior aos jovens, porque aqui nós temos nessa antologia os 5 anos da ADL Jovem, que o escritor Brígido Ibães, através da Roda de Tereré, criou essa confraria mirim, digamos assim, e existem textos deles aqui, dos jovens. Então, assim, é uma antologia que vale a pena. Adquirindo um livro, você contribui um pouquinho mais para a literatura, porque todo o dinheiro arrecadado é voltado para a academia. Exatamente. Falando em academia, em livros e literatura, aqui, ó, meu diretor, sapeca uma gravação aqui, que também esse pessoal da TV Grandourados e da revista do Farol são teimosos, meu, porque uma revista de uma apresentação fantástica, tem aqui coisa de tudo quanto é lugar. E alguns temas também, né? Veja algumas dicas para vencer a preguiça. Começar uma atividade física e emagrecer. Caramba, mas também quem tem a preguiça não vai ser fácil de parar, não. Tem aqui também porcelanato, de uma menina que é arquiteta, a Adriele, falando algumas dicas para quem vai construir ou reformar. Aí, ó, tá vendo? Meu diretor, apresentação desta feita, tem uma cara assim, parece que meio rígida, né, sobre as coisas. Não, mas não é não. Maior naturalidade do mundo. BBB. Você está feliz vendo isso aí? Bom, eu não sei nem quem está lá. Só sei que, mais uma vez, a Globo ganha uma milionada de dinheiro na base da ignorância e estupidez que acontece entre os nossos assinantes e os que não são assinantes, porque a TV aberta não tem por que assinar. Mas aqui tem coisa de muito mais substância para você poder perceber. Estaremos conversando aqui, vida e obra, do meu aluninho querido, Merlinton. Isso é um orgulho para mim ter sido professor dele. Que, aliás, a gente fala professor porque estava sentado na sala aqui, isso aí sabia tudo. E o meu amigo Rogério. Quero ver se ele ainda continua com espírito desbravador, fazendo o que outras cidades não fizeram ainda. Dourados em Revista vai, mas volta já já. Tá tudo bem aí? Eu tô aqui para falar para você de Juntal, ômega 3, 6 e 9. Tá com a memória fraca? Juntal. Tá esperando o bebê? Juntal. Juntal faz bem para a memória, para o coração, não importa a idade, hein? A melhor idade. Ó, Juntal, 60 cápsulas. Todo dia você vai tomar 2 cápsulas. Toma 2 cápsulas por dia, você vai ver o resultado excelente para a sua vida, disposição, energia. Juntal, exclusividade Drogarias Auxiliadora. Bater um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Dourados em Revista, retornando. Eu vou falar a idade dele porque ele não se importa. Eu, por exemplo, nem lembro mais. Por isso que quando alguém pergunta a mim, eu não lembro. Eu não falo, não é porque eu não quero. Eu não falo porque eu não sei mais. Maquininha velha de guerra lá disparou. Merlinton, você fez lá atrás faculdade de administração de empresa, né? Quando você foi meu aluno, você estava se preparando para fazer? Vestibular. Para?
Ao microfone. Puxa aí. Vestibular para... Mas eu não consegui lembrar o curso que eu estava prevendo. Então você não chegou a fazer aquele vestibular? Me parece que era de ciências contábeis. Eu lembro que você passou, porque eu divulguei o teu nome no jornal. Ué. Foi, passei. Eu Bom. comecei a estudar ciências contábeis, mas não concluí por causa do serviço. Tinha que... teve um tempo que eu trabalhei em Campo Grande, teve um tempo que eu trabalhei lá em Aral Moreira, Ponta Porã. E então ficava assim, o serviço de fiscalização, a gente está sujeito ao preparo dos superiores e a gente não se recusa, né, claro. E nem Então, pode, né? Nem pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Não foi possível continuar no curso de ciências contábeis. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a tua experiência de vida e o mundo que eu vejo hoje. Eu não sei também se você vê assim. Como eu fui feito na base da porretada, como se diz, nada foi entregue de bandeja, não fiz cursos superiores com benesses do governo, nada disso. E o que eu posso dizer é o seguinte, olha, não troco meus estudos por nada que existe por aí. E olha que parte deles, durante 4 anos, eu fiz na Europa. Ele fala, bem, ele gosta. Ele fala, eu gosto sim, eu fiz. Se eu não tivesse feito, era ruim. Merliton, esse negócio de ProUni, esse negócio de facilitar a vida para quem é índio, facilitar a vida para quem é preto ou negro, porque hoje em dia já não dá nem para saber mais como é que fala. Escuta, isso aí vai ser bom para nossa vida vindoura escolar? Não, uma coisa que me deixa muito desanimado é quando eu fico sabendo que o professor não pode reprovar o aluno. Aí ele chega lá na sexta série, no 6º ano de estudo, ainda não sabe ler. Não sabe ler, é verdade. Em Minas Gerais está desse jeito. E existem criancinhas que antes de entrar na escola já leem. Existe hoje em dia. E eu fico pensando assim, para onde que o nosso Brasil vai? Quer dizer, precisa ter muito critério para inventar uma novidade dessas. Mexer com uma coisa tão importante. É como essa também dos privilégios de pessoas porque são diferentes, então eles não precisam saber tanto como os outros. Aí que espécie de profissional vai ser? Um profissional de 2ª classe. Não vai ser pior? A gente às vezes evita falar porque estamos falando daquilo que é nosso, né? Mas fiquei sabendo que um tempo atrás aí, uma moça foi operada no hospital da perna direita, quando na verdade tinha que ser a esquerda. Então você já imagina. Outro dia levaram para um hospital de Campo Grande uma menina de 12 anos, porque o médico estava tratando dela de esses negócios que dá em todo mundo aí, virose, sei lá como é que era o negócio. E ela não tinha virose nenhuma, não. Ela estava com a gripe amarela. Febre amarela. Da febre amarela. Aí o pessoal fala, e agora, como é que fica? Agora não, a moça morreu. Mas isso aí vai ser coisa mais comum do mundo. Com esse pessoal que está estudando na base aí. Um porque é preto, outro porque é índio, outro porque até um aluno de escola pública... Eu sempre condenei que eles dessem para eles alguma benesse. Por quê? O governo sempre falou que a escola pública é de qualidade. Ué, se é de qualidade, deixa disputar com um aluno de escola particular, ué. Para ver quem merece mais. Pois ué. E não merecer é uma coisa, e ser privilegiado, assim, isso aí é outra. Eu só sei de uma coisa, a meritocracia em qualquer lugar da vida, ela tem que estar em primeiro lugar. Rogério, você tem menos idade, muito menos do que o nosso mestre aqui, Merliton. O que você acha de tudo que nós estamos falando? 50% da idade.
Já estou no meio do caminho, né? Está no meio do caminho ainda, né? Então, professor, eu penso assim, eu sempre fico refletindo, né, sobre nosso cotidiano, refletindo sobre cotas, políticas públicas. Eu tento encontrar o fio condutor de justiça em tudo isso, né? Por exemplo, você é a favor ou contra a reforma agrária? Não é uma questão de ser a favor ou contra, é uma questão de justiça, tá? Eu jamais não consigo pensar na possibilidade de ocupar uma terra que não é minha. Não faria isso jamais, ou uma casa ou qualquer coisa. Mas eu gostaria de adquirir com o meu trabalho, né, professor? Então, o senhor falou da meritocracia. Hoje, se a gente sustenta isso, você é conservador, você é isso, você é aquilo. Polêmico. Você é polêmico. Não, na verdade nós não queremos ser polêmicos, nós queremos que o nosso discurso tenha coerência. Como é que eu vou adquirir um patrimônio tirando de outro, né? Não há justiça, o princípio da justiça aí não funciona. No que se refere à questão das cotas, né? O grande discurso mas é uma discriminação inclusiva, né? Você discrimina para incluir. Olha, a meu ver, isso está mais para uma retórica, um trocadilho, um conceito de sociologia bonito, né? Na verdade, você tem que dar condições para que todos possam chegar lá. Mas a gente vive com essa ideia do sistema classificatório, né? Ser melhor que o outro, ou esse aqui é bom, esse não é. Eu vejo o nosso país caminhando, professor, para um grande aprendizado, né? Não tenha dúvida de que os últimos 20 anos para cá, eles dirão muito daqui a 20, 30 anos à frente. Então, se nós acertamos, se nós erramos, o que eu lamento é que vidas sejam perdidas nesse trajeto, nessa aprendizagem, né? Porque o nosso bem maior é a vida, e aí você vê a nossa vida tão banalizada por nada. Mata-se por nada, uma discussão de trânsito, o cara saca de um revólver. Quer dizer, não há uma reflexão mais profunda da nossa real missão aqui. Por que nós existimos, né? Poxa, quero desenvolver o meu país, quero desenvolver o meu estado, quero desenvolver a minha comunidade, mas de que maneira? Então não há essa reflexão. Há uma ostentação de uma irreflexão natural. Você pensou assim, não gosto de você, você é tal, né? Já enquadra. Você é polêmico, né? Já, quer dizer, você já não serve para mim. E na verdade não é dessa forma. Então, eu sempre busco compreender, né? Peraí, mas nas cotas é necessário? Por quê? Eu sempre procuro pensar nisso. Agora, o fato é, professor, aqueles que não tiveram oportunidade no passado, você não tem como recuperar isso. Você já cometeu o erro, tá? Uma outra situação, se a terra é de determinada comunidade da reforma agrária, se houve um erro no passado de quem conferiu o título para aqueles que estão ali, né? Não foi nada de forma... uma coisa é você adquirir com lavagem de dinheiro, com tráfico de... Isso é uma outra coisa, uma outra questão. Mas se você conseguir o título, né, você comprova, tem famílias aí, por exemplo, professor, tem 100 anos na propriedade, criou filhos, netos, bisnetos. Falando nisso, e é bem oportuno que você apresentou, se a gente olhar o caso daqui da... Picadinho? Não é da Picadinha, Picadinha é para lá, do lado de cá, Panambi, não sei o quê, não é? Nos idos do nosso querido Getúlio Vargas, ele abriu um precedente para que a nossa região desenvolvesse à vontade. E a nisso, Cande, né, professor? A Cande, né, colônia agrícola. Isso, exato. E nisso houve venda de terras que foram registradas em cartório e tudo mais. Aí aparece um canastrão aí, gaúcho, Jobim, né, que era na época o ministro da Justiça, acendeu a lamparina lá e falou: tá revogado isso aqui, acabou, e a terra não é de ninguém. Mas que troço mais maluco, meu. Teve gente que morreu. Por quê? É mesmo que eu chegar dentro da sua casa e falar: você está fazendo o quê aqui dentro? Minha casa. Não, aqui não é mais teu, não.
Você vai para a rua aí. Isso aí aceitou-se lá na Rússia, quando era um sistema soviético comunista ferrenho, que morava 5, 6 famílias diferentes na mesma casa, por questão de espaço. Oh, mas peraí, mas isso não é o nosso mundo. Isso não é... Um maluco desse aí vem aí fazendo estripulia. Credo. Mas vamos terminar bem. Fala para mim como é que anda as nossas letras aqui em Dourados, tanto via Academia Douradense de Letras, quanto a nossa Academia de Letras do Brasil. Bom, eu sou muito otimista, né, em relação à produção, à literatura e toda forma artística que é do espírito humano, então eu sou muito otimista quanto a isso. Eu diria para o senhor que está florescente, né? Nós temos lançamentos de livros, produções da juventude também. Essa semana eu fui procurado por uma menina de 14 anos e ela falou assim: Rogério, eu quero lançar o meu livro. Né, eu já tenho vários poemas. Aí ela me mandou alguns poemas e eu disse para ela, né, por um aplicativo de celular, eu falei, olha, os seus poemas, eles refletem algo que está faltando hoje, que é a sinceridade, professor, sabe? Uma singeleza, né, aquele poema, você olha e fala, poxa, isso aqui, quem escreveu isso aqui não tem maldade no mundo, né? É uma menina de 14 anos. Então eu disse para ela, falei, olha, você está de parabéns, porque nós precisamos disso na poesia. A poesia o poeta não é apenas aquele cara que estrutura o pensamento, que reflete, que faz algo mecanizado. Ele tem que trazer também, professor, aquilo que é do ser humano, aquilo que brota da alma humana, aliado, claro, com a leitura, né? A sua experiência de mundo. Mas eu vejo com bons olhos. E essas coletâneas que organizamos, ela tem essa ideia, na verdade, de congregar, né, de várias produções, e de forma que eu penso muito, professor, na questão da produção do conhecimento, né? Então uma antologia ela é excelente, porque se uma escola, se essa antologia da DL chega em uma escola, ela tem muito conhecimento, muita informação aqui, né? Então, às vezes acaba não desestimulando o livro do autor, né? Mas eu vejo na antologia como um mecanismo literário de divulgação mesmo da nossa produção. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui, se vão se arrepiar. Eu ouvi dizer, parece-me, não tenho certeza, 4, 5 anos atrás, que o governo ia tirar os impostos em toda atividade que fosse da educação, ou escrevendo, ou compondo, qualquer trem. Os livros que chegariam, por exemplo, para os alunos, chegariam com preços bem menores porque não teriam impostos. Eu não vi nada disso acontecendo. Você viu? Assim, professor, existem alguns incentivos, né? Nós temos que ser justos ao falar isso, que é no que se refere, por exemplo, você produz um livro, você vai mandar pelo correio. Existe um fator, né, um mecanismo lá que deixa o custo desse envio muito mais em conta. Isso facilita, por exemplo, eu lancei o meu livro, eu posso dizer que gratuitamente eu envio para qualquer lugar do Brasil, porque é baixo. Existe também uma outra lei em âmbito federal que é um incentivo às editoras na produção do papel, né, na impressão, então, mas é muito sensível. Assim, muito pequeno, né? Né? Pouco, mas melhor ainda do que se não tivesse, né? Então, se houvesse, né, a redução desses impostos sobre a produção, envio, certamente nós teríamos livros mais em conta. Hoje, ainda no Brasil, por incrível que pareça, é um luxo você falar assim, não, todo mês eu vou comprar um livro, 2. É um luxo. Né? Você fala, poxa, imagina, eu sou da época que se falava luxo ainda, né? Mas assim, e isso pode mudar, essa política pública do livro pode mudar a partir do momento que houver mais leitores, a partir do momento que as pessoas cobrarem mais, né? Porque ela vai entender que investir no livro é um capital simbólico, né? Ela está adquirindo uma riqueza, uma concepção de mundo que ninguém tira dela.
e estão nos livros, né? E tem gente que não gosta de ler poesia, né? Mas poesia, professor, é cientificamente comprovado que faz bem à saúde. E bem a principalmente alma, ao cérebro, né? A alma, né? Então, eu tenho assim, nesse pouco tempo que eu adentrei ao mercado editorial mesmo, da literatura, eu tenho visto pequenos avanços, né? Pequenas melhorias, mas falta ainda. Lamentavelmente, alguns estados, municípios, acabam se tirando os incentivos, os poucos que existem. E nós precisaríamos de mais, professor, principalmente para que os livros chegassem às escolas, né? Os escritores produzem as suas obras, mas às vezes ele precisa fazer uma quantidade menor, porque ele vai acabar bancando com os custos, e um livro muitas vezes excelente, como Neoletria ou esse né, Mistério que ele diz que como o senhor falou aqui, é algo que vai enaltecer, que vai agregar valor, acaba às vezes não chegando para as pessoas. Então, e a sua opinião, Mérito? A opinião sua é avalizada pelos anos. A minha opinião agora já está muito mais devagar, né? Já foi mais violenta? Sobre o fato do governo não retirar os impostos sobre toda a produção literária, produção derivada da educação mesmo. Eu acredito que o governo deve muito para a nossa sociedade por investir pouco em educação. Porque, comparando com países que investiram bastante na educação, o Brasil está perdendo muito. Tem países que investiram em educação e não demorou muito a mostrar grande diferença do que era. Quer dizer, é natural que desenvolve em todos os sentidos um país que investe bastante em educação. E o governo fica aí só querendo o impostozinho, porque diz que tem muita despesa, porque não sei o quê, ele gasta muito, o Estado está muito inchado e não está aguentando. Tem que ir cortando verba para isso, cortando verba para aquilo, e não sei aonde que vai parar. Será que nós vamos chegar um dia, Mérito, que vai ter algum corajoso aí que fala, não precisa todo esse povo lá no Congresso, não. Vamos diminuir isso aí para poder render coisas melhores? Não vai chegar a isso não, né? É difícil porque cada um quer pensar só no seu, né? Cada um que está lá quer pensar no seu lugarzinho, na sua vaguinha lá. E eles esquecem que eles é que são o enxume do Brasil. As regalias que tem, quem cria as suas próprias vantagens, é uma coisa medonha. Como é que uma pessoa trabalha um ano e já tem direito, 1 ano ou 2, e já tem direito a uma aposentadoria astronômica, vitalícia, que deixa para o descendente. E enquanto que o trabalhador agora tem que trabalhar, não sei quanto que eles vão chegar, estão querendo mais de 40 anos de contribuição para poder aposentar. Aí o cara tem que entrar com 16 anos no serviço, mas é proibido, tem que ser só depois dos 18. Aí vai impossibilitando do cara se aposentar. Enquanto que os que estão lá por cima, eles são os mandatários, os que mandam, enquanto que os outros pode ficar rastejando e dando as moedinhas para eles. É uma coisa medonha isso aí. Aquela frase do presidente da França, Charles de Gaulle, numa viagem que ele estava fazendo para a Argentina, ele parou no Rio de Janeiro, lá no aeroporto, andou fazendo um discurso e disse: Brasil, ce país ce n'est pas sérieux. Brasil, esse país não é sério. E não é sério mesmo de jeito nenhum, né? Não é sério. A gente vê que quem manda não tem juízo. Ele pensa só no seu status.
E enquanto que o resto tudo, né, o Brasilzão, é só contribuir com eles. Só dar um dinheirinho para eles, cada um o que pode, que é nos impostos, né? E enquanto isso eles pensam que o dinheiro é deles, eles são os donos. Assim já aconteceu no Brasil, do Brasil ajudar diversos países, aí faz de conta que aqui estava sobrando, mas já começava a faltar. E não viram. Continua faltando, e agora está cada vez pior, né? É isso aí. Mundo velho, é isso aí. Dourados em Revista, trazendo aqui para o nosso público as opiniões que são nossas. Que ninguém vai alterar o mundo, nem lá nem cá, mas nós temos o direito da opinião e vamos dar. Quantos de vocês que estão aí sentadinhos, olhando e tal, também gostariam de expor, né, o que sabe, etc e tal. Hoje uma mocinha falou para mim: professor, se o Brasil agora tiver uma intervenção militar no país inteiro, eu falei, honra e glória e graças a Deus se houvesse isso. Ai, professor, disse que vai acabar com tudo. Eu falei, eu vivi todos os anos da ditadura, aliás, parte deles eu vivi aqui e a outra parte eu vivi lá na Espanha. Quando a Espanha perdeu a ditadura, começou as loucuras. E aqui nem se diga. Uma pena, né? Escapou, seu Lula. Era para ter ficado lá no Araguaia, como outros que tinham muito mais juízo e muito mais patriotismo. Mas nós contribuímos aqui com o nosso pequenininho, né? Mas falamos. Dourados em Revista vai e volta já já. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagem, tinturas para cabelo, suplementos para a academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, bolsas, brinquedos e muito, muito mais. Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com rede Remédio Barato, com desconto de até 70%. Conheça Juntal. Ômega 3, 6 e 9. Você também encontra Juntal aqui na Drogaria Auxiliadora. Avenida Marcelino Pires, 2555, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 67 3420 3131. Drogaria Auxiliadora, o carinho que a sua saúde merece. Bater um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Dourados em Revista retornando. Nós temos uma voz que anda pelo Brasil e o mundo. Quem quiser participar é só vir aqui, ninguém paga nada não, viu? Berlinton, eu vi um assunto aí chamado quelônio. O que é isso? Bom, o meu livro é Ciência, Mistério e Crendice. Nessa parte de crendice, eu resolvi criar um personagem chamado Quelônio Silvestre. Esse Quelônio Silvestre, ele... É uma espécie de pseudônimo. Sim. Ele não acreditava, ele era incrédulo. Não acreditava em nada sobrenatural, nem nada. Para ele, tudo era balela. Então ele queria desmentir a Bíblia e uma porção de coisa assim. Depois que ele chegar lá em cima, do outro lado, aí ele vai saber. Aí, lê para nós aqui, só esse trechinho para a gente ver parte do seu livro, as considerações que você estabelece. Bom, aqui agora o autor. Durante a minha adolescência,
quando cursava o ginásio que era do 5º ao 8º ano, travei amizade confidente com um colega chamado Quelônio Silvestre. E já naquela época, esse amigo desenvolvia ideias singulares nas misteriosas questões de fé. A esse respeito, ainda recordo de algumas de suas convicções. E aí segue aqui as convicções que ele tinha. E que muita gente ainda tem hoje, né? Ah, sim. É muito mais fácil acreditar no trivial do que naquilo que é complexo, né? Muito mais fácil, porque para acreditar naquilo que existe, mesmo que é complexo, precisa pensar, tem que raciocinar e ter a boa imaginação. E caso contrário, ele fica lá por baixo, nas trivialidades. Verdade. Rogério, eu gostaria, por uma questão de honra e honor, que você lesse o nome de todos os integrantes da Academia Douradense de Letras. Perfeitamente, professor. A Academia Douradense de Letras é aos moldes da Academia Brasileira de Letras, então são 40 cadeiras. Na história, nesses 25 anos da Academia, em 2014, que é a nossa turma, minha, do seu Merlinto, do Marcos Coelho, que é o nosso presidente, foi quando nós completamos essas cadeiras. Então, em toda a história da ADL, nós temos 7 falecidos. Eu vou ler o nome desses falecidos e aí depois os vivos, né? Ele é esses 3 que eu vou ler aqui são os fundadores. São 15 fundadores, né? Então já tem 3 falecidos. Ildefonso Ribeiro da Silva, Joaquim Lourenço Filho e professor José Pereira Lins. São os fundadores. Depois nós temos o Alaércio Abraão Santos, falecido, o padre Ilvo Santo Rorato, o Persiliano Bueno Cavalheiro e o doutor Almir Nunes Carneiro. São os falecidos, tá? Agora os vivos: Doratildo Pereira de Oliveira, Brígido Ibanes, Esmeralda de Oliveira Borges, Amir Tadeu de Matos, que assumiu no lugar do senhor Ildefonso Ribeiro, a professora Iracema Pereira Tibúrcio, o Marcos Coelho, que é o nosso presidente, atual presidente, e que entrou no lugar do confrade Joaquim Lourenço Filho. Que era médico, né? Aurineide Alencar, de Freitas Oliveira, que entrou no lugar, que assumiu a cadeira número 7, que era do professor José Pereira Lins. Maria Helena Isidório de Oliveira, fundadora. A Mirce Menegazzi Braga, membro fundador também. Nicanor de Souza Coelho, Odila Schwingel Lang, Oswaldo Marques, Rosa Maria Casarim, Ruth Helman Claudino e Zilda Toniolo Gadani. Até aqui a cadeira 16, da 16 a número 2 são os fundadores, né? Aí depois completa-se com a Leonir Aparecida Ligor Menegatti, que assumiu a cadeira do Alaércio Abraão Santos, Haroldo Roberto Frost Lopes, Idenor Soares da Silva, Leila da Silva Luna Alves, Walter Spata Betoni, Rogério Fernandes Lemes. Eu assumi a cadeira 22, que era do padre Ilvo Santo Rorato. Aurindo Fraga, o seu Merlinton João Braff, que assumiu a cadeira 24 do senhor Persiliano Bueno Cavalheiro. Paulo Sérgio Nolasco dos Santos, Ilson Osório, Ailton Stropa Garcia, Ivone Rodrigues Macieski. Aí nós temos a do Dr. Almir Nunes Carneiro, que ele faleceu em 2016, salvo engano agora, recente. Então temos aberta essa cadeira, a de número 29. Giselma Chakarowski, Acelino Rodrigues Carvalho, Antônio Jajá Nogueira, José Roberto Vasconcelos, Luiz Carlos Luciano, Manuel Capilé Palhano, Marcelo Pereira Mourão, Maria Aparecida Pontes, Valdir Francisco Guerra, que é a cadeira 38, professor. Eu queria dizer que foi o nosso confrade Valdir Francisco Guerra,
o único patrocinador da nossa antologia. Ele estava lá nos Estados Unidos, tivemos contato com ele, o Marcos Coelho. Ele falou assim: não, confio, né, eu conheço a academia, gosto, então eu queria deixar isso registrado, tá? A cadeira 39, Wilson Valentim Biasotto, e a cadeira 40 é a advogada, nossa confreira, Marise Fátima Andreata. E aí nós temos 2 membros correspondentes. Os 40 são os efetivos. Os correspondentes, Humberto Del Maestro, ele é da Academia do Espírito Santo, é de Letras lá em Vitória, e é nosso membro correspondente. E o José de Azevedo, de Glória de Dourados, ele já é falecido. São os nossos únicos membros correspondentes. Eu queria perguntar para você, Rogério, porque nós já falamos sobre isso e eu tenho lembrança de alguma coisa boa, que o pessoal de Campo Grande começou a sentir um pouquinho de ciúmes do que a nossa academia aqui estava fazendo, promovendo, e a deles lá que não estava nem aí. Parece-me que algo aconteceu com um evento lá em Salvador. Professor, eu assim não posso afirmar categoricamente. Eu ouvi, né, assim, conversas. Mas o pessoal da Academia de Campo Grande esteve lá em Salvador quando vocês estiveram lá? Não, senhor, então, por isso que eu estou falando. Só daqui da DL, né, e alguns escritores daqui que não fazem parte ainda da academia. Mas assim, professor, nós temos o maior carinho e respeito pela nossa querida Academia Sul-Mato Grossense de Letras, né, pela a União Brasileira de Escritores aqui do Núcleo Mato Grosso do Sul, que hoje o nosso presidente é o André Alves. Inclusive me convidou para fazer parte lá da chapa. Nós ganhamos, eu estou como vice-presidente da UB. Nessa ideia, professor, de fazer essa integração também aqui no Cone Sul, né, na nossa região. Nós temos vários associados da UB aqui em Dourados. E fica o convite também para que quem estiver assistindo aí, que escreve os seus poemas, tem os seus livros, que se associe na UB, que venha somar conosco. Tem alguns requisitos ali para a pessoa participar, tem que ter no mínimo um livro publicado, né, residir em qualquer parte do Mato Grosso do Sul, né? Mas assim, professores, às vezes cria-se muitos boatos, né? A gente acaba não dando muito foco para isso, a gente acaba levantando mais a bandeira da literatura mesmo, né? Dessa integração. Então, esse chamamento de antologias, quando nós fazemos, as respostas são maravilhosas, né? A pessoa: não, Rogério, eu quero participar, né? Coloque o meu nome. O senhor falou: não me deixa de fora, né? Não me deixa de fora. Sempre avisando aí. Mas assim, o fato é que nós temos a nossa Academia Sul-Mato Grossense de Letras na capital, professor, como um referencial nosso, né? Nós estamos aqui no interior, né, no nosso estado, mas temos a nossa academia como uma referência. Recentemente estive com o Marcos Coelho em Bonito, participando da 3ª Fli Bonito. Tá? Ali estava o Henrique de Medeiros, que é o atual presidente da Academia Sul-Mato Grossense, Manuel Marinho, né, aqui da DL, a representatividade, da UB, Samuel Medeiros, o André Alves, a Silvia Sesco, que é uma pessoa incrível da cultura sul-mato-grossense. Foi assim uma experiência literária maravilhosa, porque falamos de literatura, de ficção, né? Falamos de produção histórica, memorial do Mato Grosso do Sul. Foi assim um evento maravilhoso. Eu saí de lá assim ainda mais motivado, né? A contribuir também com essa pujança da literatura sul-mato-grossense. Não posso afirmar para o senhor categoricamente sim, que tem alguma rusga, alguma coisa, mas se houver é porque tem um ser humano no meio. É só isso. Só isso. Tem um amigo chamado Emar Rodrigues, engenheiro. Quando você vai contar alguma coisa para ele, fala: rapaz, eu não sei como é que aquele cara fez isso. Ah, ele era cachorro? Não, que cachorro, rapaz. Cavalo. Aí você começa a ficar bravo, ele fala: ser humano? Ser humano. Tá. Pronto, está explicado. Que coisa, né? Que coisa. Meu diretor já deu tempo ali, 2 minutos, e eu quero ouvir tua consideração final, Berliton. Falou em Emar Rodrigues. Emar Rodrigues. Emar dos Santos Rodrigues.
Ixi, aí você me apertou. Eu não me sei lembro se- de um Emar dos Santos Rodrigues, estudante lá do Colégio Estadual Presidente Vargas, quando eu era professor de desenho. Ixi, agora você me apertou. Vou perguntar pra ele, te conto, pode deixar. Mas isso aí foi uma coisa que me ocorreu assim, de repente. Suas considerações finais sobre a nossa literatura, a nossa educação e tudo mais. Bom, eu sou da opinião seguinte, que para eu ter a consciência tranquila, eu tenho que fazer a minha parte. Se os outros não reconhecerem, não é problema meu, é problema deles. Assim, a nossa literatura, a gente quando escreve, a gente não precisa ficar preocupado, será que vão ler, será que não vão ler? Não, vamos fazer, vamos produzir. Algum dia alguém vai interessar e vai gostar. Pronto, É isso. exatamente isso. Agora, que não tem incentivo por parte do governo, não tem mesmo. Ah, tem um de vez em quando, que nem o FIP, não sei. Ih, pai, o cara pede 1 milhão de coisas, pior do que andança de banco para aprovar algum negócio. O fato é o seguinte, um dia a nossa literatura vai se recriar, porque com essa história da internet e computador e tudo, já fala que não vai ter mais livro também, que agora tudo vai ser assim, conversa, pai, conversa. Quanto mais tem essas coiseiras, mais firme estará o livro, porque está aí na mão da gente, passa para a mão de outro, para lá e para cá e acabou. Considerações finais, Rogério? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a TV Grandourados, né, o Rubens, pela oportunidade. O senhor, Pô, Rogério, tem uma novidade literária? Vem contar para nós aqui. E a minha novidade literária é a antologia ADL 25 anos, celebrando seu jubileu de prata. E agradecer, professora, a todos aqueles que, de uma forma direta ou indiretamente, apoiam a literatura. E eu falo para o senhor que o livro nunca vai acabar, porque se houver um blackout, se ficarmos sem energia, nós temos o livro, né, para manter o nosso conhecimento, porque computador sem energia não adianta de muita coisa, né? Então, assim, estou feliz de integrar, de compor aqui essa equipe que é a Academia Douradense de Letras. Eu que não sou daqui, sou de Amambai, vizinho aqui, mas assim, feliz em participar, em também contribuir, assim como o seu Merlindo e todos os 38 que fazem parte, com um poema, com um texto, né? Estamos deixando aqui um pouquinho do nosso pensamento, do nosso legado, né? Espero que as pessoas façam bom uso e que outros venham, né, seu Merlindo, para compor também e fortalecer a nossa literatura. A gente fala assim, ele faz sempre para aparecer, foi que bom. Como que é trabalhoso aparecer, professor? Então, que bom. Deixa eu te meter o pau que você vai ver só como é que nem vai vir a doidada aí. Queridos teleassinantes, mais uma vez o nosso agradecimento por estar aí acompanhando, né, nossas produções, que a gente traz aqui aquilo que é possível da gente poder fazer. Que não é nada fácil manter equipamento e essas coisas todas, mas é com um grande coração aberto que nós fazemos isso. A todos nós damos a oportunidade de vir aqui e contar a sua história, aquilo que você já promoveu em Dourados. A todos vocês, no aguardo do próximo programa, nós pedimos as bênçãos de Deus para cada uma de nossas famílias. Até lá.